Fala galera, Marcos Mendes aqui para trazer para vocês umas primeiras impressões, um primeiro contato com o iOS 11, né? A Apple anunciou o iOS 11 durante a abertura da WWDC e com muita coisa para iPad, iPad Pro. E eu, como sou usuário do iPad Pro desde que ele saiu, né? Eu uso só ele, desisti de usar o Mac. Tem muita coisa nova que me chamou bastante atenção e por isso eu vou trazer aqui, compartilhar com vocês algumas das minhas primeiras impressões desse bando de recurso novo que a Apple apresentou durante o evento. Vamos lá? Bom, então vamos lá, deixa eu acender ele aqui. Coisas pequenininhas que você já nota, né? O jeito de acender a tela tá um pouquinho diferente, né? Acende primeiro o relógio, depois a imagem aqui acende com um fade. Mas isso é uma bobagenzinha, uma coisa pouca, né? Coisas grandes que a Apple modificou, né? Primeira coisa, a hora que você destrava aqui, você vê que o jeito de destravar tá diferente, né? Agora é pra cima, é de um jeito meio estranho até. Agora a central de notificação também é meio junto da tela bloqueada, só que mostra notificações aqui quando ela chega. E primeira coisa que chama atenção quando você está na sua tela desbloqueada, né? A dock agora está diferente, não ocupa mais aquela parte inteira aqui, está mais parecida com a dock do Mac, né, no fim das contas. Aí eu tenho aqui o que eu já tinha na minha dock, que eu usava o Tweetbot, o Mensagens, o Numbers e o Safari, e apareceu aqui a novidade, uma das novidades do dia, que foi o aplicativo Files, né, que é um gerenciador de arquivos que vai funcionar no iOS. Aqui existe um risquinho e deste lado para cá são os aplicativos que eu mexi recentemente. Então sempre vai ter um histórico aqui. E, por exemplo, né, se eu vou pegar meu iPhone aqui. Peguei. Se eu destravar o iPhone aqui, ele aparece como aquele recurso de continuidade, o Ulysses, que eu estava com o Ulysses aberto aqui, ele aparece aqui. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Deixa eu primeiro já chamar a atenção para vocês para isso aqui. Agora, quando você abre, né, o multitarefa, você consegue puxar daqui de baixo ou do jeito que já existia, né, de você conseguir ativar ele com os dois toques aqui. Então você tem agora o novo multitarefa, né, que ocupa bem melhor o espaço da tela do que ficar aquele monte de card gigantesco que era igual o do iOS. E você tem todos estes caras aqui, né, que você vai lá nos ajustes e você consegue escolher o que você quer que apareça na central de controle. Então tem todos eles aqui. Eu ativei todos eles para poder mostrar para vocês, né? Então vamos trazer eles para cá. De todos esses recursos, um foi uma novidade absoluta que a Apple não anunciou durante a apresentação, que é este cara daqui. Esse cara aqui começou a gravar a tela do iOS. Então tudo que eu fizer a partir de agora vai ficar gravado e depois vai ficar lá na minha biblioteca de fotos, né? Então eu tô com ele aberto aqui, já tá funcionando, tá tudo sendo gravado. Então deixa eu começar aqui, deixa eu abrir o meu roteiro para não esquecer nada do que eu preciso falar para vocês. Muito bem, deixa eu abrir aqui, voltar aqui para a parte de ajustes, porque eu quero puxar uma das grandes novidades, né? A primeira grande novidade que a Apple anunciou, que foi aqui, ó, você consegue dividir, você consigo puxar para cá o arquivo o que tiver com a tela dividida, né? Ou então eu consigo arrastar aqui, e se é num aplicativo que aceita a tela dividida, como por exemplo, sei lá, o de mensagens, eu consigo arrastar o e-mail para cá, por exemplo, e aí ou eu divido o e-mail, ou eu deixo ele aqui bonitinho. Uma das coisas bem legais que a Apple apresentou hoje, deixa eu achar aqui o aplicativo de fotos, foi aquele recurso de arrastar e soltar, né? Então agora, por exemplo, eu posso fazer uma busca, né? Pelo AirMail. Se eu tocar e arrastar ele aqui, não tá muito intuitivo isso, mas na hora que eu solto, ele abre aqui por baixo para eu já conseguir mexer nele, conseguir, enfim, fazer o que eu preciso fazer. Nesse caso, por exemplo, eu vou abrir aqui, começar uma mensagem nova. E eu vou pegar uma foto aqui, e se eu arrastar ela aqui para dentro, você vê que apareceu um maisinho. A hora que eu solto aqui, essa foto é integrada ao conteúdo que eu coloquei. A foto tá enorme porque ela é um screenshot do iPhone, né? Mesma coisa, por exemplo, se eu pegar, deixa eu vir no Safari aqui, vamos entrar, por exemplo, já entrei aqui no loop matinal, né? Se eu pegar o endereço aqui do Safari e também, deixa eu fazer aqui com o dedo para talvez seja melhor, arrastar ele para cá, posso colocar, por exemplo, aqui, ele já entra com o endereço, já vira para a área de transferência e já funciona aqui também, o que é uma coisa muito bacana e sempre fez muita falta. Agora, uma coisa legal também que a Apple colocou é isso aqui. Se eu tirar um screenshot desta minha tela, ele fica pequenininho aqui. E aí o que acontece? Você tem a chance, a hora que eu abro ele aqui,
eu consigo fazer um markdownzinho com diversas as ferramentas que existem hoje já no aplicativo de notas, né? Então eu consigo... Ops, deixa eu desfazer aqui. Será que eu consigo dar zoom? Consigo dar zoom. Então eu consigo, por exemplo, circular isso aqui se eu quiser. Eu consigo apagar se eu quiser também. Eu consigo escrever aqui: assinem o podcast. E a hora que eu estiver satisfeito, eu tenho algumas opções, né? A primeira é compartilhar isso direto, por exemplo, jogar no e-mail, salvar no meu Dropbox, o compartilhamento que já existe. Ou então eu consigo dar um OK aqui e ele me fala se eu quero salvar isso nas minhas fotos ou apagar direto o screenshot, né? Deixa eu salvar aqui nas minhas fotos. Beleza, isso aqui foi salvo. Agora vamos acessar aqui o arquivo, o Files, né? O novo aplicativo do iOS que faz com que seja como um Finder ou como um Windows Explorer aqui do iOS. E hoje o que ele tem listado aqui? Tem listado aplicativos que estão no meu iPad, que na verdade não tem nada, porque é um recurso novo, né? Então ainda não está implementado. Eu tentei salvar coisas aqui e não funcionou, então acho que isso vai chegar no futuro. O que está no meu iCloud Drive, isso já existia quando era o aplicativo de iCloud Drive. Agora ele é uma pasta aqui dentro de arquivos, e aí tem tudo que está salvo no meu iCloud Drive, aqui na pasta de Workflow, por exemplo, todos os episódios recentes do Loop Matinal, e arquivos apagados, né? Se eu voltar aqui, por exemplo, venho aqui em algum aplicativo do Loop Matinal e arrasto ele para o amarelo aqui, ele fica com a tagzinha amarela, e se eu quiser também, eu posso pegar o aplicativo aqui. Ah, o áudio não funciona, que pena, mas deixa eu pegar aqui, por exemplo, um HTML e eu consigo arrastar para cá, e ele é inserido também aqui no e-mail. É que a foto é meio gigante, né? Mas em teoria era para ele estar aqui. Deixa eu tentar de novo. Não funcionou. Beta é beta, né? A gente tem essas coisas. Muito bem. O que mais que apareceu de coisa legal? Ah, uma coisa muito bacana que a Apple anunciou hoje é lá no aplicativo de notas, né? Então deixa eu abrir aqui o de notas. Se eu tiver um documento que eu quero escanear, como, por exemplo, este cara daqui. Esse aqui é um pedaço do contrato do Sr. Tejada. Obrigado por ceder, porque é um papel mais amassadinho, mas mesmo assim acho que vai funcionar. Então eu posso pegar, deixar ele aqui assim. Eu posso falar que eu quero tirar uma foto dele e escanear documentos. O que vai acontecer? Eu consigo, ele vai começar a ler a página aqui. Deixa eu fazer aqui assim, deixa eu trazer mais pra cá. Fazer aqui de cima. O que ele vai fazer? Ele vai sozinho entender o que é a página, vai tirar a foto e vai me deixar... Deixa eu trazer isso pra cá. Tudo bem que eu tirei a foto meio torta, acho que isso eu consegui ver mais ou menos, mas aqui é a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Então, por exemplo, né, ele está escaneado aqui como se tivesse sido feito por um scanner de verdade, e aí eu consigo, aqui, eu vou inserir ele no aplicativo de fotos, né, que ele tá aqui, salvar. A dock no meio do caminho aqui. Beleza, e aí o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo, em teoria, se o beta me ajudar, eu consigo trazer aqui as ferramentas de Markdown. Será que de Markdown, de marcação? Ah, agora apareceram aqui. Então, muito bem. Aí a mesma coisa aqui, né? Eu consigo, por exemplo, fazer uma marcaçãozinha, troca a cor, faço uma coisinha aqui, seleciono, né? Eu posso pegar, por exemplo, isso aqui assim, não tá dando pra ver, né, com essa cor. Se eu selecionar este pedaço aqui, eu consigo depois jogar ele para outro lugar, enfim, você consegue fazer a marcação que você quiser num documento, por exemplo, né? Eu conseguiria assinar isso aqui do jeito que eu quisesse e mandaria isso, salvaria como PDF e mandaria isso para algum lugar. Ah, uma coisa importante que a gente tinha comentado durante a transmissão, a gente ia querer ver aqui se funcionava ou não. Não funcionou, que é o seguinte, né? No aplicativo de arquivos, a gente pensou, já pensou que legal que seria pegar um cartão SD que tem áudio, por exemplo, colocar ele aqui no leitorzinho Lightning, espetar ele aqui e ele entender como áudio? Aconteceu quase isso, aconteceu o que já acontecia antes, né? Ele abre aqui uma interface de importar as coisas, mas só para foto. Então, se eu tivesse foto, apareceria as fotos aqui, eu importaria para onde eu quisesse, mas como é só arquivo de áudio, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Então, o meu sonho de fazer podcasts exclusivamente no iPad Pro vai ter que ficar para o iOS 12.
Bom, o que mais de novidade que apareceu? Hoje a Apple anunciou a nova App Store, né? A App Store toda reformulada, toda bonitona, um pouco mais parecida com o aplicativo de música e o de notícias também. E aqui a gente já vê algumas coisinhas diferentes, né? Você tem, por exemplo, a aba de jogos, né? Então, se eu abrir aqui a aba de jogos, eu tenho toda a parte nova, o jeito que eles fizeram aqui, já com os vídeos, ó, com o autoplay. Se eu quiser música, ele vai... É que eu tô com o iPad no mudo aqui, deixa eu... Sair do vídeo, ele já para de tocar, aqui eu vou colocar mais um. Então, no fim das contas, é para dar mais vontade de baixar o jogo, né? Mostrar como é que é o jogo para você conseguir baixar. E aí eu notei também que aconteceram algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui no Today, tem o app do dia, que é uma coisa que não tinha antes. Vamos ver se a Apple vai fazer um app todo dia. E aí a tela de comprar, tá com bug, tá? Mas a tela de comprar, se eu colocar aqui para comprar, ele abre agora um pop-upzinho, um aviso modal aqui. E aí ele fala, instalar com Touch ID. A hora que eu ponho para instalar, ele faz um barulhinho e aí ele começa a baixar. Então mudou um pouquinho, aparece esse pop-up, não sei se é uma coisa que vai ser permanente ou não, porque é um passo a mais, né? Apesar de ser um pop-up, de ter mudado, de ser um pop-up antes de ser um pop-up agora, esse aqui tá maior. Enfim, é uma diferença. O que mais da App Store que apareceu? Bom, você consegue ver que o próprio comportamento da App Store tá diferente, né? Agora você tem até, de novo, né? De um jeito talvez não tão bem aproveitado no iPad Pro, mas você tem um card que se expande e é uma tripa grandona aqui de conteúdos. E aí, enfim, o resto é o que vocês já conhecem. Toda a parte de destaque aqui, hoje o Monument Valley ganhou um destaque bem grande lá na loja da Apple. Eu já comprei ele aqui, então ele está aqui no meu iOS. E uma das coisas bacanas que pintaram nesse sistema, né, voltando aqui para a tela do multitarefa, é essa central de controle aqui, né, unificada, né? Antes eram aqueles painéis, 2 painéis, 3 para quem tinha HomeKit, e agora tá tudo aqui numa tela só, né? Então vamos dar uma espiada nele aqui. O que aconteceu, né? A Apple agrupou esse blocão aqui e você consegue aumentar um pouquinho essas janelas, ó. Você consegue ligar e desligar o modo avião. Quando está no iPhone, você consegue também ligar e desligar o consumo de dados, né? O 3G ou 4G. Consegue ligar ou desligar o acesso pessoal, que é uma coisa que sempre fez a maior falta. Finalmente chegou um jeito fácil de fazer isso. E voltando aqui, existe também a opção de você, né, ligar aqui e desligar o modo noturno. Você consegue, por exemplo, para o volume, também tem essas barrinhas. E existem alguns atalhos ou aplicativos que são interessantes, por exemplo, né, o HomeKit. Eu tenho na minha casa lá as Philips Hue, né, que são aquelas lâmpadas da Philips. Então elas ficam todas escondidas aqui. Então eu posso, por exemplo, ligar e desligar. Agora eu não estou em casa, então ele não está ligando ou desligando luz nenhuma. Acessibilidade, por exemplo, né, você consegue aumentar ou diminuir o tamanho do texto aqui, do jeito que você preferir. O timer, eu liguei o timer aqui, cronômetro, né? Cadê o timer? Aqui o timer, você consegue definir por quanto tempo você quer o timer e você liga ou desliga. Enfim, apareceram todos estes atalhos aqui, né? Tá meio feio no fim das contas, né? Parece um pouco meio feio, você olha pra ele, é uma coisa meio assustadora, mas eu desconfio que este não seja o layout final ainda, acho que é só a ideia sendo implementada e conforme forem aparecendo betas aí, eu acho que isso aqui vai mudar um pouquinho, né? Completando aqui a tela do multitarefa, você consegue fazer o scroll aqui. E aí, se você quiser fechar alguma coisa, você toca, né? Ao invés dos ícones ficarem de você arrastar para cima, né? Que era o jeito antigo, agora você consegue só tocar aqui, aí aperta o X e a coisa toda se reorganiza, que também é um comportamento meio estranho no começo, mas eu acho que isso aqui deve mudar conforme o sistema for evoluindo e os betas forem aparecendo. E por último, deixa eu trazer para vocês uma coisa que foi descoberta agora na metade do dia. Eu vi lá no blog do iPhone o pessoal falando isso, que é o seguinte, né? Se eu entrar aqui em geral, acessibilidade, dentro de adaptações de tela, existia já um recurso de inverter cores, né? Que era isso aqui, era inversão, que hoje é inversão clássica. Você consegue ver que, por exemplo, as imagens ficam meio estranhas, os ícones ficam meio estranhos, ele inverte exatamente, né? Olha que coisa horrorosa. Isso aqui não dava para falar que era um modo escuro, né? Porém, o que aconteceu hoje foi que apareceu a inversão inteligente. Se eu ligar a inversão inteligente, o que acontece? As imagens continuam da mesma cor, né? Não inverte a cor da imagem. Os ícones continuam da mesma cor, o wallpaper aqui.
Então, algumas coisas continuam invertidas, né? Por exemplo, os meus workflows aqui, eu consegui ver que ele inverteu as cores, mas o sistema, grosso modo, tudo que é imagem, por exemplo, ele não inverte. Aqui ele inverteu, né? Tá meio porco. Uma coisa que eu notei que acontece é a seguinte, né? Se eu tô com o coisa aberto aqui e eu tento colocar um emoji, por exemplo, os emojis, às vezes eles aparecem invertidos, às vezes não. Agora ele apareceu invertido, mas às vezes quando eu não estava invertido aqui, a hora que eu colocava um emoji, ele aparecia invertidinho aqui. Mas ainda assim, talvez este seja, finalmente, né, o grande desejo, o grande pedido das pessoas, desde que o iOS é iOS, por um modo escuro, inclusive meu, sempre quis, talvez esta seja a chegada, o comecinho da chegada. De um modo geral, o iOS até que está relativamente estável, levando em conta que é um primeiro beta com bastante mudança de interface, de comportamento, esse negócio de arrastar de um lado para o outro. Estou bem feliz com essas alterações, essas novidades todas do iPad, né? Finalmente o iPad Pro está sim mais parecido com o computador, mas esse era o objetivo, né? Era para ser uma máquina mais poderosa. E finalmente a Apple está descolando um pouquinho o iOS do iPad do iOS do iPhone, né? Não é mais uma versão explodida do iPhone, mas sim um sistema que está começando a andar com as próprias pernas e está evoluindo do jeito que ele merece, né? Que é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, de novo, deixa aqui embaixo. Eu vou continuar procurando aqui novidades, coisas bacanas e coisas escondidas no iOS para poder trazer para vocês no próximo vídeo, né? Se pintar bastante coisa bacana, a gente traz aqui para vocês. E vamos ver se no futuro também aparece um vídeo de hands-on do iOS no iPhone, que também teve bastante coisa legal. Mas por hora é isso aí. Fico por aqui e eu volto quando der. Falou!